Olá, oitavano! Essa é mais uma aula de arte com a professora Daniele Viana, eu. E a gente lembra vocês, né, para quem entra lá para fazer as atividades no Classroom, não esquecer de marcar presença, tá? Para quem vai pegar as atividades na escola, assiste pela TV, se tiver oportunidade de fazer essas atividades no Classroom também, pode fazer. Lembrando novamente que essas aulas estão disponíveis na TV aberta, no aplicativo e na internet. Então vamos ver. O nosso tema de hoje é cinema brasileiro, cinema novo. A gente vai dar sequência à nossa série aqui sobre cinema brasileiro e a aula é a 22. Relembrando da aula anterior, a gente falou do cinema como entretenimento e o modelo hollywoodiano. Então isso vai estar presente nessa aula também, sabe? Porque é uma grande influência ali, gera uma competitividade com o filme brasileiro. A Companhia Cinematográfica Vera Cruz é uma das primeiras iniciativas, né, de se produzir cinema no Brasil. O tema do cangaço, a gente falou do Cangaceiro, um filme de grande sucesso, recebeu premiações, mas que não chegou a atingir grande público por conta de uma falha ali no Brasil quanto à distribuição dos filmes. A gente falou da Comédia Caipira do Mazzaropi, que se tornou bastante tradicional no Brasil e atingiu um público mais popular, mais expansivo. E na aula de hoje a gente tem o cinema e o engajamento social, isso focando no cinema novo. Como abordar a realidade do povo brasileiro, ir contra estereótipos estrangeiros e conquistar a competitividade no mercado. Aí a gente vai pontuar em 3 fases do cinema novo para entender melhor esse movimento. Como de costume, eu vou deixar umas questões, um tempinho apenas para vocês refletirem, né, sobre cinema e Brasil. Então, deixar um tempo.
as questões que eu pensei para essa aula são: pode o cinema de algum modo construir para a reflexão ou mesmo contribuir para a reflexão ou mesmo a superação dos problemas sociais? O que é um cinema engajado politicamente? Você considera essa uma boa característica? Então, assim, a gente está falando de cinema engajado. O que é ser engajado, ter um cinema engajado? É justamente refletir sobre as questões sociais e não só refletir, mas se apropriar delas, tentar pensar o cinema como forma de transformação da realidade. Que seria um cinema engajado politicamente? Será que o cinema teria essa possibilidade de influenciar na política? Será que ele teria a possibilidade de fazer com que as pessoas pensassem sobre as questões sociais e se transformassem, fossem lá e fizessem algo diferente, contribuíssem para algo melhor? E outra questão, será que essa é uma boa característica? Será que pode haver um cinema bom, um cinema bem feito e ser engajado? Então, para os membros do Cinema Novo, sim, eles queriam fazer um cinema engajado e fizeram. Para eles, a fome era bastante sentida, mas pouco compreendida. E que fome é essa? A fome não é só de comida. Havia muita fome no Brasil, principalmente nessa época. Havia muita gente passando fome de comida mesmo, mas também a questão é uma fome de falta de oportunidade, de querer fazer as coisas, mas não ter como, porque o Brasil sempre foi, naquela época ainda mais, bastante desigual socialmente. Aqui eu trouxe uma imagem, né? Vou descrever ali. É uma fotografia, tem um público bastante amplo, quer dizer, eu vejo assim, tem várias coisas ali atrás nessa imagem, várias pessoas, vários elementos, vários adereços, que lembra como se fosse um público assim de shows para TV. E no meio tem uma mulher, ela está com bastante enfeites, ela está com um cacho de bananas na cabeça e outras frutas mais. Ela está com um grande sorriso e parece que ela está se movimentando como se estivesse dançando e cantando. Esta mulher da imagem, ali toda feliz, é Carmen Miranda. Carmen Miranda ele não é do período do Cinema Novo, mas ela passava essa imagem do Brasil, né, como o paraíso tropical. Então, o que se imagina, né? Porque o cinema tem essa capacidade de influenciar a visão das pessoas sobre determinados lugares. Né? A nossa visão de um país, se a gente assistir um filme desse país, a gente imagina uma certa coisa. Chegando lá, pode não ser a mesma coisa. Então, ela passava essa imagem de tropicalidade, de relação próxima com a natureza, de felicidade, aquela coisa que fala do brasileiro. O brasileiro está sempre feliz, pode ter dificuldades, mas está sempre feliz, sempre contente, sempre cantante. Então, essa questão. E também, sempre nesses filmes, o brasileiro sempre aparecia assim, se havia produção brasileira, sempre com um ator muito bonito, muito de acordo com os padrões. Ela é uma mulher branca, né? Ela, embora o Brasil tenha boa parte da população de negros, então ela passava essa visão. Então, o engajamento do Cinema Novo, ele ocorreu ali nas décadas de 60 e 70. Na aula passada a gente falou da Vera Cruz, mais relacionada à década de 50, né? Ele veio para contrariar o industrialismo e a alienação da população. Então, o Cinema Novo, ele queria falar de realidade. O que acontece? Só que a realidade, cada um tem a sua, né? Cada um tem as suas experiências. Então, qual que é a realidade que eles queriam tratar? Eles queriam tratar dos problemas sociais, que para eles não estava sendo exposto no cinema. Enquanto que o estereótipo vendido sobre o brasileiro, este modelo, né, padrão, era o do brasileiro feliz, era do modelo tropical, e eles queriam mostrar a realidade, porque eles achavam que isso era uma maneira de fazer com que as pessoas olhassem para a sua própria realidade, né? Não é só sentir fome, mas se perceber como alguém que passa fome e que não é só culpa sua, mas de toda uma estrutura social em volta. Então, eles queriam se aproximar do real e durante esse período, eles tinham que lidar com a opressão
E o que marcou bastante é a questão do Ato Institucional número 5, de 68, que foi da ditadura militar, que trouxe a censura a muitas produções culturais. Então, assim, antes de chegar ao público, elas tinham que passar por uma análise. Se poderia chegar, se tinha algumas palavras que pudessem ofender, se tinha uma ideologia diferenciada do governo. Então, isso, de certa forma, influenciou a maneira como se construiu os filmes, porque a partir dessas proibições, eles foram moldando os filmes deles. E foi um período de grande produção, diferente da Vera Cruz, se produziu muito mais. Aqui eu vou deixar mais um tempo para vocês observarem essas imagens e eu quero que vocês analisem nos detalhes, observem bem cada imagem sozinha, percebam qual o problema social que está ali retratado e pensem como que o cinema pode tratar dessas questões, como que isso pode aparecer e pensem se vocês já viram algum cinema que mostra esse tipo de situação. Então, vou descrever ali as imagens, né? Lembrando que vem sempre, a descrição vem da minha interpretação, então coisas que eu vou ver, talvez vocês não vejam, ou coisas que vocês viram, talvez eu não observe tão bem. Então, na imagem ali de cima, né, a gente vê um senhor ali deitado diretamente no chão, né, na rua, do lado da rua mesmo, né, lá de fora, assim, talvez uma calçada. Não consigo ver daqui bem o que é, mas parece uma calçada e ele tá sem camisa, né? Ele tá com, ele parece bem magro, alguém que passa fome. Então
com certeza é o problema social relacionado aos moradores de rua. E então, ali nessa imagem aqui de baixo, eu já vejo crianças em situação de rua e elas estão se alimentando ali com pouca coisa, se alimentando de qualquer jeito, né? Sentadas na rua mesmo. E tem uma menina cuidando de outras crianças menores. Já na outra imagem, eu vejo o ambiente poluído, como um esgoto a céu aberto, né, cheio de lixo, e num local que parece como se fosse uma favela mesmo, com casas construídas de maneira mais simples. Então são problemas sociais. Mas assim, o que o cinema pensa? O que no Cinema Novo se pensou? Será que as pessoas devem pensar os problemas sociais só como culpa sua? Então quer dizer, se você está na rua, é só culpa sua? Foi você que não teve mérito suficiente para alcançar uma estabilidade econômica? Ou será que o governo também tem um papel nisso? Será que as pessoas mais ricas têm um papel sobre isso? Então, como que esse senhor foi parar na rua? Será que foi só culpa dele? Quais foram as circunstâncias que ele sofreu? Então, lá no Cinema Novo, eles imaginaram, caso essas pessoas assistissem o filme, elas iam estar vendo a sua história, iam se interpretar melhor. Diferente do que ver um filme mais padrão, norte-americano, por exemplo, e não entender aquela realidade totalmente externa, que não tem a ver com a do brasileiro, com questões que o brasileiro passa, né? E para o pessoal do Cinema Novo, né, que foi um movimento de pessoas, né, envolvidas com o cinema, o cinema norte-americano talvez parecesse um tanto hipócrita, quer dizer, eles não mostram a realidade, mas e sim uma coisa ideal, uma coisa mais bonita para chamar a atenção do público, para que se compre aquela ideia, se ache mais interessante do que a situação que a gente mesmo vive. Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Esse era o lema do grupo do Cinema Novo. Então, qual que era? Eles iam encontrar o povo, eles não só retratavam assim da maneira como eles achavam que era essa realidade, eles iam até o povo, porque tinha-se tecnologia suficiente para se ter uma câmera na mão e poder deslocá-la até ambientes externos. Então eles iam até o povo para filmá-los efetivamente. Então tem filmes que não são atores, mas são pessoas de histórias reais, né? Movimento heterogêneo, puseram filmes autorais. O que isso quer dizer? Essa ideia, né, uma câmera na mão, ela propiciava também que cada diretor, cada cineasta, ele tivesse a sua própria concepção. Então, assim, se a gente pensar em estilo, no Cinema Novo não tem um estilo apenas tão formado, são várias pessoas, vários integrantes, e cada um com uma ideia muito diferente. Claro que todos tinham essa proposta de chegar nas realidades sociais, trabalhar a desigualdade, mas eles são muito diferentes entre si, justamente por essa questão dos filmes autorais. Filmes autorais são mais próximos, por exemplo, de obras de arte que estão nos salões, nas galerias e museus, diferente dos filmes que a gente vê comercializado, que aparece na televisão, que vão para Netflix, por exemplo. São filmes autorais que tem os autores, os diretores, eles colocam a visão específica deles, daqueles trabalhos. Por isso é heterogêneo, ele é mais plural, ele é diferenciado. Mais uma atividadezinha para vocês. Você conhece expressões artísticas? Seja no cinema, na música, nas artes visuais, dança, teatro ou outras expressões que possuem engajamento social, né? Você entendeu essa questão de engajamento? O que você acha dessas iniciativas? Então, para vocês refletirem apenas, vou deixar essa questão por um tempo.
Então, tenho certeza que pelo menos na música vocês devem ter lembrado de algo que vocês consideram ligado ao engajamento social, que traz para reflexão algum problema, alguma necessidade da sociedade. Aqui eu só citei alguns membros do grupo envolvidos, né, com o Cinema Novo. A gente vai falar um pouco mais sobre alguns deles na hora que a gente for analisar alguns filmes. E aqui eu ressaltei a importância da Embrafilme, né, que foi criada em 1969 para a produção e principalmente distribuição. Então, se a gente lembrar lá daquela questão que eu falei sobre a Vera Cruz, de por que ela não conseguiu um alcance comercial, isso aqui essa questão de distribuição foi solucionada por conta da Embrafilme, uma instituição ligada ao governo brasileiro mesmo, para viabilizar a distribuição. Então, assim, é interessante que mesmo que esse cinema ele fosse engajado socialmente, desejasse refletir as questões sociais, fosse contrárias, produzisse de forma contrária à ideologia política da época, né, que estava no governo, mesmo assim eles tiveram oportunidade de distribuição por conta da Embrafilme, criada por esse mesmo governo. Agora a gente vai falar de algumas características do Cinema Novo, alguns filmes, baseando em 3 fases, né? A primeira fase de 1960 a 64, a segunda fase de 64 a 68 e a terceira fase de 68 a 72. Vocês vão ver que modificações da época estão muito relacionadas ao contexto político vivido, né? Que por conta da ditadura militar e lá da censura, ele tem uma diferença, a gente vai ver na produção dos filmes. A primeira fase. Na primeira fase, tá bem explícito aquelas primeiras ideias que eu mostrei para vocês. As temáticas sociais que representavam as dificuldades sociais do povo, o visual documental, então essa questão de você ter a câmera e ir de encontro à população. Então, por isso, acabava gerando um visual mais documental, mais próximo da realidade. E um exemplo que eu trouxe ali, tá no cartaz, Deus e o Diabo na Terra do Sol, que é o Glauber Rocha. Glauber Rocha é o diretor ali de mais visibilidade, mais importância do período, tanto pela produção de filmes que recebeu bastante prêmios e até hoje é bastante comentado, inclusive o Cinema Novo como um todo, fora do Brasil é bastante comentado como algo muito inovador. O Glauber Rocha foi um grande defensor dessa ideia de cinema. Então ali no cartaz a gente vê a figura de um homem e ele está apontando para o público um instrumento que parece dividir até o rosto, ele está segurando com as mãos. Em primeiro plano está esse instrumento, mas que eu não consigo visibilizar tão bem o que mas parece meio agressivo até, a maneira como ele olha, né, e segura esse instrumento. E em torno da cabeça dele tem um círculo, né, um círculo, e daí o desenho em volta desse círculo lembra o sol. Essa imagem ela tem um fundo meio transparente, avermelhado, mas o meio é preto e branco, né, que é a cor do filme, inclusive. E lá em cima a gente vê o letreiro, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Esse filme é interessante que ele traz também a ideia do cangaço, que a gente já tinha visto lá com o Vera Cruz. E nesse filme ele trabalha bem essas questões da exploração do trabalho no povo, né? O quanto que eles trabalhavam e o quanto que eles não recebiam tanto por isso, não recebiam de acordo. Aqui, na segunda fase, redução do apoio popular, perda de direitos civis e opressão. É que aqui a gente vê uma influência da ditadura militar mais forte. Então, assim, na segunda fase, o Cinema Novo, ele teve uma redução do apoio popular. Por quê? Porque as pessoas, elas tiveram uma redução dos direitos civis, então elas perderam direitos. E com isso, elas começaram a desacreditar das ideias do movimento do Cinema Novo,
que era mostrar a realidade social, como o cinema poderia transformar a realidade delas. Como elas perderam direito, elas começaram a desacreditar daquele movimento. E também a opressão, a censura fez com que se produzisse um cinema diferenciado, não tão mostrando as questões sociais tão fortes. Geralmente os temas começaram a aparecer angústia e perplexidade, que era o sentimento da época, né? Pense a opressão como algo que não te deixa falar aquilo que você quer, né? É uma sensação de sufocamento. Então, por isso essa sensação de angústia nos filmes. As técnicas são mais sofisticadas. E aqui já é diferente do período anterior, porque no período anterior eles tinham a ideia de produzir com pouco dinheiro. Então, aqui eles passaram a ganhar mais dinheiro para suas produções e fazer de forma mais sofisticada. Tanto é que esse filme aqui, Garota de Ipanema, ele foi um dos primeiros a ser colorido, por exemplo. Trouxe aqui o Léo Risman, que foi, né, outro nome do cinema novo. Ali no cartaz do filme, a gente vê um fundo todo branco, que inclusive é do mesmo tom do biquíni da menina que aparece. A garota de Ipanema, né, ela aparece lá atrás de corpo inteiro, mas ali na figura não dá pra gente ver bem o rosto dela, porque tem uma sombra e essa sombra também é avermelhada. Avermelhada assim como o letreiro, assim como o sol que aparece e assim como a figura dela em primeiro plano de novo. Só que dessa vez a gente consegue enxergar melhor os olhos, as feições da face dela, né? Os olhos, a boca, o nariz, o sorriso dela para o espectador. Ela parece caminhar com os cabelos ao vento numa praia, de biquíni branco, tomando sol. Então esse filme mostra uma garota que está ali, uma estudante, está se desenvolvendo relacionamentos e é um filme mais, pode ver que ele não é tão direcionado às questões mais sociais, mas de falar sobre as diferenças, né, entre ricos e pobres, sobre os problemas. Qual que é o diferencial? O Glauber Rocha. Nesse período, o Glauber Rocha, como defensor do movimento, ele continua fazendo filmes de temáticas sociais. Um deles, desse período, é o Terra em Transe. O Terra em Transe, ele tem um governo fictício, em que o governante ele é extremamente tradicionalista, porque ele fazia referência ao governo da época. Esse filme foi censurado, né? Ele não apareceu, e tanto é que o Glauber Rocha depois ele foi até para exílio, em outro país. Já a terceira fase, ela mostra uma inspiração do tropicalismo. O tropicalismo é algo bem interessante que influencia na música também, nas artes visuais e no cinema bem forte, que se falava do Brasil, exaltando o seu tropicalismo, fauna e flora, mas também sem deixar de lado a influência estrangeira. Então eles começam a trazer as referências dos cinemas de Hollywood, por exemplo. Não se nega mais, não se faz algo totalmente diferente, mas se traz essas referências e se transforma, deixa-se de um jeito mais brasileiro, por exemplo. As cores da flora brasileira e um exagero e rompimento com a arte bem comportada. Então, se a gente pensar ali no filme da Garota de Ipanema, ele é bem comportado, é um filme certinho, tipo, ele mostra personagens padrão. Já o Macunaíma, que na verdade ele vem de um livro, né, do Mário de Andrade. Esse filme, que foi feito pelo Pedro de Andrade, em 69, ele tem esse tropicalismo e a gente já pode ver ele no cartaz, né? O cartaz é um desenho, talvez seja uma gravura também, ele tem cores bem fortes e tem pessoas, todas têm um rosto bem diferente se a gente for olhar. E elas aparecem nuas, né? E seguram como uma faixa, Macunaíma. E daí ali embaixo tem um homem falando, tá gostoso o coração, tá? E assim, a gente vai ver que esse filme, também essa terceira fase, tem muitas referências à antropofagia, que é a ideia que os índios faziam de se comer, né?
se comer seres humanos. Então a ideia é que o tropicalismo ele gera isso, ele gera uma adaptação da cultura estrangeira. Então por isso essa referência ao antropofagia, que é comer partes do estrangeiro, você utilizar o que já está dado. Então eles se utilizavam dessas referências externas. Então, e o Macunaíma, se a gente for ver, não tem nada de arte bem comportada, tá? Ele é bastante estranho, se a gente for ver. Não sei se essa é a melhor denominação, mas ele é um pouco estranho. O personagem, ele passa por mudanças, por exemplo, às vezes, em um momento ele é um personagem negro e uma criança, e depois ele é branco, e passa por identidades diferenciadas ao longo da história. Então ele é bem fantasioso, digamos assim. Agora a gente vai fazer nossa revisão. Cinema e engajamento social, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Ir de encontro ao real e ao público. Então, para as pessoas do movimento Cinema Novo, ir de encontro ao real era você ir à população brasileira, ao povo, que eles imaginavam como os trabalhadores, as pessoas mais simples que sofriam com os problemas sociais, com a divisão de classe. Contraria-se a lógica comercial. Então, para eles, aquele modelo hollywoodiano necessitava ser contrariado. Então, não queriam reproduzir exatamente aquela lógica, eles queriam mudar, eles queriam construir algo diferente. Por isso, aquela ideia do cinema autoral, por exemplo. Importância da Embrafilme, que foi justamente essa instituição que favoreceu com que eles conseguissem distribuir de melhor forma o filme, né? Então eles produziam, mas isso não ficava só para eles conseguiam levar até o público. O Glauber Rocha, um grande expoente, cineasta de destaque do movimento do cinema novo, e a gente falou das 3 fases do cinema novo ali também. Agora a gente vai trabalhar no nosso quiz, ver o que as questões que vocês pegaram aí da aula. Diferente dos anos 50, em que havia uma dificuldade de fazer com que o cinema nacional chegasse até o público, nos anos 60 surge uma instituição que auxilia na distribuição do cinema brasileiro. Que instituição é essa? A Vera Cruz, B, a Ancine, C, o Ministério do Cinema, D, a Embrafilme. Então, vamos deixar um tempinho. Número 1, vamos ver qual é a resposta do nosso quiz. A alternativa correta é a D, a Embrafilme, que possibilitou se distribuir de uma melhor forma os filmes.
2. O lema "uma câmera na mão e uma ideia na cabeça" se referia a afirmação de que as pessoas deveriam ter mais acesso à tecnologia. B. De que se tinha, de modo geral, que estudar muito para ter boas ideias. C. Ir de encontro aos temas sociais e levar a câmera. D. Significa não transportar a câmera. Tempinho para vocês resolverem. E vamos ver a resposta. A alternativa correta é a C, ir de encontro aos temas sociais e levar a câmera. Agora vamos para 3 do quiz. O que foi o cinema novo? Se refere à primeira vez que se viu cinema no Brasil. B. Um grupo que decidiu fazer filmes engajados e ligados à realidade brasileira. C. Uma inovação técnica televisiva. D. Um grupo de amadores. Deixa um tempo.
O que foi o cinema novo? A alternativa correta é a B, um grupo que decidiu fazer filmes engajados e ligados à realidade brasileira. Agora a gente vai para os nossos testes. 1. Qual dos filmes abaixo foi produzido por um famoso integrante do cinema novo? A. Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, de 1964. Ou B. As Patricinhas de Beverly Hills, M. Ray Carlin, de 1995. Vou deixar um tempo para vocês resolverem. Qual dos filmes abaixo foi produzido por um famoso integrante do cinema novo? A alternativa correta é a A. Deus e o Diabo na Terra do Sol, de Glauber Rocha, de 1964. A 2. Na terceira fase do cinema novo, houve uma influência do A. Cubismo ou B. Tropicalismo? Tempo.
A alternativa correta, ali da 2, seria o tropicalismo, né, que influenciou a terceira fase do cinema novo. Para os integrantes do cinema novo, era importante a. Copiar os modelos do cinema de Hollywood, b. Refletir e encenar o Brasil e seus problemas sociais. Dá um tempo para vocês responderem. Para os integrantes do cinema novo, era importante. A alternativa correta é a B. Refletir e encenar o Brasil e seus problemas sociais. É isso aí. Obrigada para quem viu a aula até aqui. A gente lembra que a aula é sempre um recorte do tema, né? Há muito mais o que se falar sobre os temas aqui mostrados. E aguardo vocês aí nas próximas aulas.